Agora Começou. amém. Olá, minhas queridas irmãs, boa noite, graça e paz. Sejam todas bem-vindas a mais uma aula, né, referente ao livro Ela, a Imagem dele. É muito lindo esse livro, da Francine Veríssimo. E nós vamos estar iniciando a primeira parte do capítulo 8. Nós vamos dividir sempre em duas partes, porque é muita informação para ser passado tudo de uma vez em uma única aula. Então, hoje é o capítulo 8, que tem como título Deus de Misericórdia e a Sexualidade Feminina. Amém? Então, para a gente estar iniciando a nossa aula de hoje, eu vou pedir para a Denise estar fazendo a oração inicial para a gente começar. Amém? Amém, amém. Deus eterno, soberano, Pai de amor, de bondade. Que bom, Senhor, para mais uma aula nós estamos aqui. Nós estamos, assim, ansiosas, esperançosas, porque sabemos que hoje, de novo, teremos um ótimo encontro. Até por conta do tema, de quem vai ministrar. Enfim, Senhor, cada segunda que nos encontramos, o Senhor sempre derrama conhecimentos maravilhosos sobre nós. E que os nossos corações estejam prontos, preparados, porque certamente, Senhor, tem destravado as nossas mentes tantos conhecimentos adquiridos aqui. Toma Bárbara, toma a pastora Márcia, Rejane, toma a minha vida, também os corações das irmãs que estão aqui para participar, e que o Senhor possa nos dar um desfecho maravilhoso nesta oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bem, como tem aí, como eu já disse, o nosso tema de hoje é Deus de Misericórdia e a Sexualidade Feminina. Aí, em Efésios, capítulo 2, no versículo 4 a 5, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Nosso Deus, ele é rico em misericórdia, né? É cheio de amor para cada um de nós. Nós temos um amor incondicional, único, né? Sendo derramado na nossa vida. A autora Francine, ela começa nesse capítulo pedindo para que, se fosse possível, a gente se descrever ou pedir para alguém descrever nós em uma única palavra ou em uma única emoção, uma única palavra ou em uma emoção, o que nós falaríamos de nós mesmos ou o que achamos que a outra pessoa que nos conhece pode falar sobre nós em relação a uma única palavra, né? Ou uma única emoção que pudesse descrever a gente. Então, ela conversa com seu esposo e faz essa pergunta para ele, né? Se é possível que ele pudesse descrever ela, né? Com uma única palavra, com uma única emoção. Ela diz que ele reclamou, mas acabou, né, passando uma palavra para ela, que essa palavra era compassiva. Então, o marido dela via ela assim. E aí, agora eu faço uma outra pergunta. Se nós fôssemos pensar em Jesus Cristo, né, qual seria a palavra usada que foi mais frequentemente usada para descrever Jesus Cristo? Nas suas emoções, naquilo que ele fazia. Existe, né, nos evangelhos, nos relatos da Bíblia, uma palavra muito específica que foi frequentemente usada para descrever Jesus Cristo. Alguém poderia pensar em falar em alguma palavra? Porque fala sobre as emoções, né, de Jesus. A gente vai lendo o relato dos evangelhos, tudo aquilo que Jesus foi fazendo, como ele era, como ele sentia, como pensava e agia. Existe aí, né, uma emoção específica de Jesus Cristo ao longo aí do seu evangelho. E qual emoção seria?
Será que sabedoria, paciência, santidade, o quê? Vamos ver se alguém acerta. Quem pode dizer uma palavra? Quem quiser pode só abrir o microfone e falar ou jogar no chat. Eu vejo aqui. Quem quer arriscar? Qual palavra, assim, que descreveria a emoção de Jesus? Qual seria a palavra? Alguém? Ninguém? Nada? Compassivo, gentileza. Quem mais? Mais uma ou duas aí. Quem poderia? Amor. Muito bom. Quem mais? Mais uma? Alguém? Alguém arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem poderia falar? Mais uma palavra? Bondade. Tudo bem. Deixa eu ver. Amor. Muito bom. Deixa eu ver. Isso. Olha, a autora ela trouxe para a gente uma palavra. Qual seria assim, a emoção específica que foi mais frequentemente usada para descrever Jesus Cristo nos evangelhos, né? Dentro da palavra de Deus? A emoção mais atribuída a Cristo ao longo dos evangelhos é a compaixão. Então, a Kelly botou aí que é compassivo. Compassivo vem realmente de compaixão, né? E acertou. E nesse significado da compaixão de Cristo, né? A característica que ela traz, ele fala que. Deixa eu até anotar que eu anotei aqui. Peraí. Opa, peraí. Bem, compaixão é uma forma de amor, né? Compaixão é se compadecer do outro, da sua dor, né? Para ajudar ali a diluir circunstâncias, sofrimento, né? A questão do sofrimento. Aqui ela também traz em seu livro, né? Dentro do livro ela cita, né? Faz uma citação. Lembramos-nos que não somente a compaixão é a emoção mais frequente dos relatos da vida de Jesus, como também que a sua compaixão era completamente perfeita, um sentimento profundo e não manchado ou distorcido pelo pecado. Isso aqui é muito, muito profundo, porque quando nós olhamos, não só o sentimento de compaixão de Jesus não era distorcido pelo pecado, mas todos os sentimentos que Jesus Cristo exalou quando esteve aqui neste mundo, ele não era distorcido pelo pecado. A visão de Jesus em relação ao outro não era turvada pelo pecado como nós somos. Né? Porque, assim, se Jesus não era... o sentimento de Jesus não era afetado pelo pecado, significa que ele olhava com completa perfeição e com profundidade. Muitos dos nossos sentimentos, como amar ao próximo, a gente até ama, a gente se esforça, a gente fala, mas ainda há o pecado ainda embutido ali. Por que eu estou falando dessa forma? Porque muitas das vezes a nossa compaixão, a nossa empatia é momentânea ou superficial. Só que, como ela diz aqui, que como ele não era distorcido, com certeza a compaixão, né, e o amor de Jesus era verdadeiro e eterno. Nós somos muitas das vezes momentâneos, né? É naquele momento, são naqueles dias, né? São naqueles meses, e depois a gente é como se eu tivesse esquecido. Mas quando a gente para pensar em Jesus e fala que ele não, a visão, os sentimentos, as emoções dele não eram turbadas pelo pecado, não eram influenciadas pelo pecado, então ele olhava tudo com muita clareza e profundidade. Então, quando ele lançava sua compaixão para o outro, era verdadeiramente, né, era verdadeiro, perdão, e profundo. Então, ela fala assim: quando assistimos ao sofrimento de alguém, nossa compaixão é pontual e momentânea.
A de Cristo é verdadeira e eterna. Ele ainda continua se compadecendo da gente. Jesus ainda continua com compaixão por cada um de nós. E não com a visão distorcida pelo pecado. Que aí a distorção, quando é envolvido o pecado, é momentâneo, é meses, é dias, é semanas, você se compadece e depois você esquece. Mas ele não, ele continua trilhando a perfeição. Então, é o resultado da perfeita emoção compassiva de Cristo, é sua ação misericordiosa. Por isso que nós podemos dizer que Jesus é misericordioso. A sua misericórdia não tem fim, porque ele realmente entende todas aquelas, ele tem a compaixão perfeita, porque ele entende todos aqueles momentos que nós estamos passando, ele entende, né, de tudo aquilo que nós estamos passando, vivendo naquele momento. Então, porque ele olha sem distorções. E ele olha sempre para nós, e as suas emoções são sempre verdadeiras e profundas. Consequentemente, são eternas. Então, tudo aquilo que Jesus fez na Bíblia, curou, né, falou às multidões, se compadeceu dos famintos, dos pobres, é uma compaixão genuína, verdadeira, que ele leva isso com ele eternamente. Amém? Então, por isso que as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém? Então, essa é a minha parte, a minha introdução, que eu achei muito profunda da percepção da autora, falar, né? Exato, Kelly, não tem variação. Eu vou passar para a pastora Márcia, que vai falar, né, de Deus de misericórdia. Amém? É a segunda a falar. Amém. Graças e paz às amadas que chegaram aí depois. Uma boa noite. É muito lindo, né? A gente ouvir sobre isso, a compaixão e a misericórdia do nosso Deus. E a autora começa falando compaixão e misericórdia, e se a gente pegar o dicionário, eles parecem ser o mesmo significado, né? Quando a gente pega o dicionário, o significado literal ali que traz o dicionário é muito semelhante. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? E a gente precisa distinguir, como a autora diz aqui, né? A própria Bíblia estabelece essa distinção no caráter de Deus, ao dizer que ele é um Deus compassivo e misericordioso. Então há uma diferença e a gente precisa compreender isso, né? E compaixão, como a nossa irmã Regiane já foi falando no início aí, é o sentimento que vai mover o interior de alguém ao ver a miséria do outro. Ao ver alguém em dificuldade, nós nos movemos em compaixão. Quando a gente ouve uma notícia ruim sobre alguém, uma tragédia, a gente se move de compaixão. Mas quando a gente é envolvido pela misericórdia, aí a gente age de outra forma. Aí a gente age, exatamente isso, a gente age. Então, a misericórdia é a empatia, é a compaixão em ação, é nós nos movimentarmos em amor, em direção a alguém, né? Como Cristo fez e tem feito hoje em nossas vidas, né? Então, eu até anotei aqui, né? Misericórdia move, a compaixão move o interior e a misericórdia constrange a viver a fé, né? Podemos nos comover sem nos mover, e muitas vezes acontece isso. A gente se comove e aí é a compaixão, mas não se move para fazer alguma coisa em relação ao que está movendo o nosso interior, por alguém que está sofrendo, por alguém que está passando uma adversidade e ficamos complacentes, né? E é interessante isso que me veio à mente agora, quando eu estava lendo um livro, até que eu passei para você, Denise, um tempo atrás, que ele fala os dominadores desse mundo tenebroso. Aí ele fala que tem um demônio chamado complacência, que ele segura as pessoas para não se moverem em misericórdia, que ele nos impede de ir em direção àquilo que o Senhor quer
quando ele deixou todos esses exemplos, né, falando que ele se move em compaixão e misericórdia, e ele nos chama, né, a sermos conforme ele era, o inimigo de nossas almas, ele muitas vezes ele vê que a gente se move em compaixão, mas não deixa a gente se mover em misericórdia, né? E a gente precisa, nós precisamos nos mover em misericórdia, né? Entretanto, vou ler aqui o que a autora colocou. Como vimos, compaixão é o sentimento que move o interior de alguém ao ver a miséria do outro. Era isso que Jesus sentia quando via as multidões como ovelhas sem pastor, conforme Mateus 9,36. Entretanto, ele não se limitava ao sentir, ele usava esse sentir como motivador para as suas ações. Vemos a compaixão tornar-se misericórdia, por exemplo, quando Jesus salva a mulher encontrada em adultério de ser apedrejada pela multidão, lá em João 8, do 1 ao 11, tem essa narrativa. E quando ele engrandece ali a atitude daquela mulher pecadora que ungiu seus pés com aquele perfume caríssimo e lágrimas, né? Qualquer um de nós que tem um pouco de amor, de caridade dentro de si, né, conforme a gente falou, consegue olhar uma pessoa sofrendo, uma criança, a autora que colocou uma criança, e sentir compaixão. Nós somos levados a isso o tempo inteiro, né? É muito raro, né? A Bárbara, depois, né, com conhecimento da psicologia, vai dizer quem é que não pode sentir compaixão. Eu não entendo muito bem sobre essas coisas, mas a maioria dos seres humanos é movido em compaixão, né? Mas a misericórdia, ela precisa ser ativada pelo conhecimento daquilo que Deus espera de nós, a misericórdia. Então, ele vai falando dessa misericórdia dele que se ativava sempre. Ele sentia e não se limitava em sentir compaixão, ele agia em direção àquelas pessoas que precisavam do seu poder, da sua graça, do seu amor, do seu favor, né? Misericórdia maior não há, né? Como Cristo, Deus ter nos dado o seu próprio Filho para morrer por nós, né? Foi a misericórdia de Deus. E essa misericórdia nos alcança toda manhã, como diz a Bíblia, né? Eu acho lindo isso, que Deus, a cada dia que nós vivemos, de manhã Ele renova essa misericórdia em nossas vidas para que possamos alcançar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, de agir conforme Ele quer que nós venhamos agir. Misericórdia maior não há, como diz Danny Ortlund. Talvez a noção de misericórdia celestial nos pareça abstrata, mas se essa misericórdia se tornar-se algo que podemos ver, ouvir e tocar, quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, não precisamos imaginar como é a misericórdia de Deus, porque ali está ela, em carne e osso, estendendo suas mãos humanas e divinas a pessoas menos alcançadas, menos vistas, menos queridas. E ele não fez, e não é isso que ele faz ainda hoje. Não foi isso que ele fez quando alcançou alguém como eu, como você, nas nossas vidas pecadoras, miseráveis, né? Quando Paulo, né, fala lá, miserável homem que sou. Eu não canso de falar isso, como Deus teve misericórdia de minha vida, né? Quantas misérias tinha dentro de mim e o Senhor estendeu as suas mãos, se moveu em misericórdia em direção a mim e me alcançou e me resgatou. E tem feito isso em nossas vidas e tem feito isso em muitas vidas e vai fazendo até, né, a consumação dos séculos. Sim, Jesus Cristo é a revelação do nosso Deus, um Deus de compaixão e misericórdias infinitas, que são não somente parte de quem Ele é, mas de quem Ele é em essência. Aleluia. Observe que
não é somente na pessoa de Cristo que vemos esse traço do ser de Deus. Aí a autora vai falando do capítulo anterior, que falou sobre o feminismo, que é comum encontrarmos pessoas que separam Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo. Coloca o Deus do Antigo Testamento como aquele Deus cheio de ira, cheio de sentimentos de querer destruir o homem, aquela coisa toda, e lembra lá de Noé, do dilúvio, aquelas coisas todas, né? Então era um Deus irado, um Deus duro, né? Rigoroso. E Jesus não, Jesus é um Deus de amor, né? E note, entretanto, que a passagem que o próprio Deus declara-se misericordioso e compassivo está exatamente no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. E é maravilhoso, né? A gente vê, ele diz que o contexto da passagem abrilhanta ainda mais essa declaração de poder de Deus. O povo de Israel acabara de quebrar a aliança feita com Deus quando construíram ali aquele bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32. E Deus queria exterminá-los ali mesmo, enquanto eles ainda estavam imersos nos adultérios, naquelas coisas que eles estavam ali se prostituindo diante daquele ídolo, né, fazendo todas as coisas, né, festejando ali, celebrando. Mas Moisés intervém, clama a Deus, e ele, em sua misericórdia infinita, perdoa esse povo. Então, ele é o mesmo ontem, hoje, Deus de compaixão e misericórdia, e será eternamente esse o mesmo Deus, né? Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Está lá em Êxodo 34, do 6 ao 7. Essa declaração poética de Moisés no Monte Sinai, a autora vai dizendo que é igualmente verdadeira sobre a pessoa de Cristo. Deus é o mesmo, como falamos, né? É o mesmo na lei, na graça, na antiga e na nova aliança. Ele não mudou, ele não muda. A sua essência permanece a mesma. Ele jamais mudará, né? O que muda mesmo são as pessoas, são os tempos, são os progressos, né? As coisas que nós vamos vendo que hoje, né, cada vez o tipo de pecado, em geral, não varia, né? O que varia são a forma de pecar, né? E, infelizmente, a gente tem visto muitas coisas, né, que poderiam, né, justificar um Deus irado, mas nós temos um Deus cheio de misericórdia e graça. Misericórdia, compaixão e misericórdia. Lá em Efésios 2, ele diz que Deus é rico em misericórdia. Nós vimos coisas, né, do caráter de Deus, o seu amor, a sua graça, e vai afirmando que ele é rico. Todo tempo a palavra de Deus afirma que Deus é rico em misericórdia. Amém? E no desenrolar dessa conversa aqui, nesse capítulo, nós vamos aprender muito mais, né, como a autora vai dizendo. Quando abordamos assuntos difíceis, delicados e vulneráveis, ela pede que mantenhamos essa realidade em mente. Deus é rico em misericórdia, não somente em relação a outras pessoas, porque às vezes nós nos tornamos um pouco insensatos ou assim muito duros conosco mesmos. Nós falamos da misericórdia, da compaixão para outras pessoas e quando se trata de nós assim nos colocamos com uma frase bem chula que tem aí, né, como eu nem vou falar que ela é muito chula mesmo, mas nos sentimos as piores pessoas do mundo, incapazes de sermos alcançados por essa compaixão e por essa misericórdia. Mas Ele também é Deus de compaixão e de misericórdia na sua e na minha vida, independente das circunstâncias que estejam ocorrendo hoje, que estejam acontecendo hoje na tua vida,
essa misericórdia te alcança, essa graça, esse favor te alcançam hoje, em nome de Jesus. Amém, Tia Rejane, até aqui. Amém, minha querida. Vai bem, maravilha. Muito rico nessas leituras. Eu vou passar para Denise, que ela vai estar falando da terceira e a quarta parte também. Ela vai estar dando aí a continuidade, né, da nossa reflexão desse capítulo 8. Em nome de Jesus. Denise. Amém. Rejane, fruta palpada. A fruta palpada. Essa é bem, assim, eu achava que a psicóloga Carla, né, infelizmente não pôde. Não pôde. Quando eu li, confesso que eu fiquei bem chocada, né, porque a gente, às vezes, a gente carrega, assim, né, umas cismas, uns pensamentos bem preconceituosos mesmo, e eu gostei demais desse comentário aí da Francine. Ela começa dizendo que escolheu o nome da filha, né, em homenagem à tia, que é a tia paterna, que é a Reagan Elizabeth. E por conta disso também a escritora que ela mais ama, que é a Elizabeth Elliot. E essa Elizabeth Elliot, ela tem uma história muito bacana, né, que o marido dela foi fazer missões no meio dos índios, e ele foi morto pelos próprios índios, os quais ele estava tentando evangelizar. E ela foi com a filha e mais uma missionária para essa mesma tribo, e lá trabalhou 2 anos. Né? Isso é uma coisa muito bacana. Né? Ela escreveu aí 24 livros, eu já li vários livros dela também, né? Eu já li com as guerreiras mesmo. Ela tem assim um currículo bem bacana e tal. E a Francine gosta muito dela, admira muito ela. No entanto, ela esbarrou, né, com um dos trechos do livro que ela estava lendo, da Elizabeth, que ela não gostou, que fala sobre sexualidade, e ela ficou chocada. Mas só que antes, ela quer deixar claro, né, que a Elizabeth ela é de 1926. Então, assim, tem 2 coisas que ela quer deixar claro antes de falar sobre o que ela discordou. Ela pregava a pureza e também, com certeza, acreditava na beleza da santidade da área sexual. Isso aí é fato, a gente também acredita nessa pureza, né? E, em segundo lugar, por ela ter nascido em 1926, foi uma época diretamente afetada pela segunda onda do feminismo. Então, ela foi muito rigorosa, ela foi muito dura, ela foi bem zelosa, realmente, né? E aí, ela tentava rebater veementemente a ideologia feminista que, infelizmente, adentrava na mente das mulheres naquele momento. Então, ela foi produto do próprio tempo dela, assim como nós também somos produtos do nosso tempo. E aí, por vezes, ela era muito dura e falava assim coisas de forma muito absoluta, né? Sem abrir pretextos para as pessoas argumentarem, né? Muito dura mesmo. E o trecho do livro que ela discorda diz assim, eu acho melhor ler, né? Porque aí não fica nas minhas palavras. Eu presumi que deveria haver alguns homens restantes no mundo que tinham esse tipo de força. Qual a força? De ir contra a maré da cultura. Presumi que esses homens também estariam procurando por mulheres como princípios. Eu não queria estar entre os produtos com preço reduzido na prateleira de pechinchas. Olha só, gente. Produtos baratos, porque tinham sido apalpados. Multidões se aglomeram ali e apenas alguns pagarão o preço total. Você recebe aquilo pelo que paga. Nossa, muito forte. E ela, assim, ela discordou completamente, né? Embora ela tenha admiração pela Elizabeth, né? Mas ela, assim, as mulheres, na opinião da Francine, elas não são produtos, né? Assim, de menor valor,
porque elas tiveram, de repente, uma história no passado com relação à vida sexual, assim, vida íntima, né? Sexual, e depois elas se encontraram com Cristo, foram purificadas, foram redimidas, e isso não as torna menor, por conta desse passado. Mas ela deixou bem claro, né, que, consequentemente, essas mulheres elas ficam marcadas, né, pelo pecado do passado, e são frutas apalpadas. E eu fico pensando aqui que tem muitas mulheres que tiveram uma vida difícil lá no passado, outrora sexualmente, algumas até violentadas, né? Eu conheço algumas, se abriram comigo, eu guardo o segredo, não comento, até porque foi assim, o segredo mesmo que me pediu, e elas não contam. O marido não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe, porque elas temem isso. Elas serão preconceituadas, né? Serão martirizadas, serão mal comentadas, e poderão ser consideradas mesmo como frutas apalpadas de menor valor. E aí, gente, ela está dizendo aqui que a misericórdia de Deus não traça uma linha em torno do pecado sexual, como se qualquer pessoa que tivesse falhado ali estivesse além do alcance dessa compaixão de Cristo, só porque teve uma vida sexual, né, assim, difícil lá, ou liberal, ou violentada, seja lá qual for, alguma coisa que hoje fizesse com que ela tivesse vergonha. Então, elas não conseguem conversar abertamente, elas não conseguem contar como testemunho, por exemplo. Porque se elas falarem disso como um testemunho, elas não serão bem compreendidas, né? Serão mal vistas, com certeza. E eu fico pensando que, infelizmente, em nossas igrejas hoje, a gente realmente vive isso. Algumas mentes são bem fechadas, impregnadas de ideias erradas, né? Eu até conversei com a pastora Márcia, de uns 3 meses para cá, Deus mudou muito o curso das minhas pregações lá na minha igreja, porque eu estou vivendo isso. Mentes muito arcaicas, com pensamentos antigos, juízes, né? Que julgam muito as pessoas. E elas não são misericordiosas, porque quando você é muito juiz, você não é misericordioso, não dá para ser misericordioso. O juiz, no caso das pessoas, não estou falando de Cristo, né? Cristo é juiz e é misericordioso, mas eu estou falando das pessoas, porque elas julgam e elas não são misericordiosas, elas não veem a si mesmas, elas só veem os outros. E aí, ele diz que, aqui diz, né, que certa vez ela assistiu um vídeo do pastor americano Matt Chandler, relatando a sua experiência em relação à sexualidade dentro da igreja. Ele tinha uma amizade com uma mãe solteira, olha que interessante, ela tinha 26 anos, e ele tinha tido a oportunidade de levá-la para uma igreja para assistir um culto. E chegando lá, no púlpito, né, o pastor disse: hoje vamos falar de sexo. Pegou uma rosa e começou a distribuir para que as pessoas passassem uma pela outra, né, na plateia. Passou, foram passando. Aí depois ele voltou a rosa para ele e ele disse assim, cerca de 1.000 pessoas, assim, mais ou menos, passou com a rosa na mão, né? Aí um tempo depois voltou para ele: pois bem, quem vai querer algo assim? Quem quer uma rosa toda usada, passada de mão em mão? Ai, gente, a ilustração infeliz era clara e parecida com a da Elizabeth. O pecado sexual nos deixa como rosas usadas. E aí ele pergunta, né? Afinal, quem vai querer? E ele está dizendo, né, que sentadinho lá na plateia, ele iria dizer o seguinte: Jesus quer essa rosa, só dá para ele quer. Eu guardei essa frase comigo, falei, gente, Jesus quer a rosa, né? Ele quer. Olha o tratamento que ele deu para a mulher adúltera, né, gente? Ele ficou de cabeça baixa, ele não olhou para a nudez dela, ele respeitou, ele viu que ela estava constrangida. Então, Jesus quer a rosa, né? Jesus ama, Jesus sofre com o sofrimento dessas pessoas, né? Então, assim, eu sei que na cabeça dessas pessoas
é difícil que elas entendam que essas pessoas chamadas, entre aspas, de frutas apalpadas, devam realmente ser diferentes das, entre aspas, puras, né, que não tiveram esse passado, como se isso fosse critério. Critério, gente, mas não é critério para salvação, para ser considerada assim, de acesso ao Pai. A gente não pode ter esse pensamento. E é nessa hora que Paulo nos adverte que a gente precisa ter a mente de Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, está escrito lá no livro de Efésios, salvo engano. Né? Ele veio para os pecadores, ele veio para pessoas doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. E ele ama, ele abraça e ele não julga, né? E na outra parte, que a Rejane colocou exatamente para mim, fala sobre as mães de Jesus, né? E aí a gente vai ver aqui que ela colocou o registro, isso aqui é bacana, gente, muito bacana. Ela colocou aqui o registro de Mateus, né? Mateus 1, de 1 a 16, onde ela colocou as mães, as pessoas dessa genealogia que acompanharam até o nascimento de Jesus. E elas foram Tamar, Raabe, Ruth e Maria. Interessante isso aqui, gente. Elas foram consideradas mães de Jesus. Batseba foi aquela que foi pega para ir morar com Davi, já tinha marido e acabou engravidando, porque Davi mandou buscá-la, né? Então, ela era uma mulher considerada não pura, porque ela teve que obedecer à voz do rei, né? Ela foi lá coabitar com ele, ela está na genealogia de Jesus, observe. Mas antes de Raabe tem Tamar, né? Tamar foi outra também que teve uma situação... Eu até quero ler esse pedacinho aqui, gente. Por favor, me deem só um tempinho, olha só. Tamar vestiu-se de prostituta e engravidou do sogro. Raabe não somente se vestiu como prostituta, mas ela era de fato, né? Era a profissão dela. Ruth era uma viúva pagã. Batseba engravidou de um relacionamento adúltero e Maria era uma adolescente que engravidou antes de casar. Essas mulheres, 5 mulheres, estão na genealogia de Jesus. Quer dizer, foram consideradas dignas de fazer parte da genealogia de Jesus. Isso aqui quebra qualquer tabu, gente. Qualquer tabu. Isso aqui cala a boca de qualquer puritano, né? De qualquer pessoa radical. Quebra. São 5 mulheres completamente improváveis, escolhidas por Deus para pertencer à família de Cristo, a linhagem real que traria o Salvador ao mundo. Gente, imagine a restauração de honra que elas receberam ao serem colocadas na linhagem real do Messias. Houve restauração para mulheres como elas, assim como há hoje restauração para mulheres como você e eu, que muitas das vezes esconde o passado, não fala, porque tem medo de ser discriminada, tem medo de ser julgada. Então, na verdade, mais do que isso, também precisamos lembrar que até mesmo aquelas de nós que casaram virgem ou que permanecem virgens até hoje na condição de solteiras, não estão num nível elevado de santidade por causa disso. Deus não olha dessa forma, né? Porque fulana é virgem e é solteira até hoje, ela é muito mais pura, muito melhor do que a outra que teve um passado escuro. Gente, Deus não vê dessa forma, e graças a Deus que ele não vê, né? Eu sublinhei aqui assim, o mestre estava ensinando aos seus ouvintes que ninguém consegue limpar suficientemente a si mesmo para se achegar ao trono de Deus. Todos nós somos pecadores, e sem o toque purificador do próprio Cristo, jamais poderíamos nos aproximar do Santo dos Santos, lugar da presença de Deus. Então, assim, todos nós pecamos, e todos nós destituídos fomos da glória de Deus, independentemente do nosso pecado. Então, não existem pessoas menos pecadoras ou mais pecadoras, ou pessoas todas, até as improváveis que nós citamos, elas foram escolhidas para fazer parte da genealogia de Cristo. Isso aqui cala a boca e faz a gente não querer falar mais nada, porque significa que o nosso Jesus, ele é o homem, né? Além do seu tempo.
além daquele tempo, além do tempo de hoje, um homem com a mente do reino, que visa restaurar corações entristecidos, perdidos, corações magoados, feridos. Ele é especialista nisso, né? Então, aqui eu paro a minha parte, passo de volta para a Rejane, porque essa parte do capítulo me impactou profundamente, né? Profundamente. Esse livro é maravilhoso, que ele é profundo em todos os momentos e é uma reflexão para nós que somos cristãos, né? Jesus quem é o nosso modelo? É Jesus Cristo. A gente tem que fazer aquilo que Jesus fez, né? E é uma reflexão para a gente. Vou passar para a Bárbara. Não estou enganada aqui na minha sequência. Eu vou estar passando para a Bárbara. Ela vai estar falando para a gente aqui. Amém, Bárbara? Amém. Então, na verdade, eu acho que as mães de Jesus era a parte que eu iria falar, né? Mas tem algumas coisas, além do que a Denise já trouxe, dessa parte que eu gostaria de acrescentar. Então, eu vou falar um pouquinho dessas partes, tá? Bom, é muito interessante quando a gente olha ali a descrição da genealogia ali em Mateus 1, porque a gente vai ver que só tem a genealogia, na verdade, ela era passada a nomes de homens, né? Ela era passada pelos os homens é que passavam ali o seu nome através da genealogia. Então, quando você vai olhar as genealogias mais antigas, você ia vendo a maioria nomes de homens. Mas quando você vê aqui nessa genealogia, na genealogia de Jesus, a gente tem essas 5 mulheres que foram citadas. E o que a autora traz para a gente, né, é muito interessante porque essas 5 mulheres tinham questões relacionadas à vida delas, à vida sexual delas, que eram muitas vezes vistas como tabu na sociedade daquela época e até na nossa sociedade atual também. Então, essas 5 mulheres que foram citadas na genealogia de Jesus, as únicas 5 mulheres citadas, todas elas tinham algum problema com relação à questão de sexualidade, né? E aí ela vai falar, como a pastora Denise já falou, a Tamar, que ela se vestiu de prostituta e engravidou do seu sogro, né? Porque eu não sei se vocês conhecem a história, ela tinha tido um marido, mas ele faleceu sem que ela tivesse filhos, e aí ela teve um outro marido que se recusou a engravidá-la, e por fim o sogro falou que ia designar um outro marido, isso era o costume dos judeus na época, e ele não designou esse marido para ela, então ela se fez de prostituta para engravidar do sogro. Então, olha o nível do comportamento que ela acabou tendo ali naquele momento. E essa mulher, a Tamar, ela é citada na genealogia de Jesus. Aí a gente tem a Raabe também, a Raabe, que ela não só se vestiu como prostituta, ela era mesmo, essa era a profissão dela ali, e ela também é citada aqui na genealogia de Jesus. A gente tem a Ruth, que era uma viúva, que era pagã, ela não era descendente de Israel, né? Mas ela é citada na genealogia de Jesus. E a gente tem a Batseba, que engravidou de um relacionamento adúltero, e essa também foi citada na genealogia de Cristo. E por fim, a gente tem a mãe de Jesus, a Maria. E a mãe de Jesus, se a gente conhece a história, a gente sabe que ela não cometeu nenhum tipo de pecado sexual, mas para a geração que acompanhou o que aconteceu com ela ali, eles entendiam como se ela tivesse tido relação antes do casamento, né? Porque ela engravidou sendo virgem, não tendo ainda o marido. Então, todas essas mulheres estavam sendo julgadas e condenadas por tabus de sexualidade a nível social. Mas Jesus redimiu todas elas. Jesus redimiu todas elas ao ponto de que elas fizeram parte da geração de Jesus. E isso, nossa, eu fiquei muito emocionada agora falando isso. Senti a presença de Jesus, do Espírito Santo falando isso. Porque Jesus, ele é poderoso para redimir todas as coisas. A autora aqui no texto, ela fala que a gente é a favor da pureza, a gente quer buscar a pureza, é isso que a gente tem que buscar como cristãos, entende? Mas se houve uma mancha na sua vida, na sua história, na sua sexualidade ou até em outra área da sua vida, Jesus é poderoso para te redimir, para você fazer parte da história dele aqui na Terra também. Jesus é poderoso para te redimir, para que você também seja a mãe
de gerações, não só dos filhos que podem nascer do seu ventre, mas de outras pessoas que você vai cuidar em nome de Cristo também. Mesmo que você tenha sido ferida ou machucada, ou que você tenha ido por caminhos que você se arrepende de ter ido, o arrependimento é o suficiente quando você se coloca diante de Cristo. Ele tem perdão para a sua vida. E eu achei muito interessante porque esse capítulo, né, que a gente está começando aqui hoje, citando esses trechos, são um capítulo sobre sexualidade. E nesse capítulo sobre sexualidade, a autora, ela começou falando de compaixão, de misericórdia, de redenção, de salvação, de transformação na história de uma pessoa através do poder de Cristo. Sabe por que ela começou falando disso? Porque nós sabemos que ao longo da história, as mulheres, elas foram muitas vezes, muito mais do que os homens, acusadas por essas questões. E muitas vezes, quando havia um pecado sexual com relação à questão dos homens, esses homens muitas vezes eram muito mais facilmente perdoados do que as mulheres. Então, muitas mulheres era como se o homem teve um pecado sexual, ele pode ser perdoado, vai daqui a pouquinho tá tudo certo para a vida dele. Mas se a mulher tivesse um pecado sexual, ela está manchada para o resto da vida. Acabou, como foi citado nos trechos anteriores do livro. Mas aqui nesse texto, e nessa só a genealogia de Cristo já é o suficiente para nos mostrar que um pecado sexual não é o suficiente para impedir a redenção de Cristo na nossa vida. Que a redenção de Cristo ela pode chegar mesmo que haja da nossa parte um pecado ou algo de ruim que tenha acontecido com a gente nessa área. E muitas mulheres passaram também por situações de abuso. A gente sabe que muitas mulheres passaram por isso. E mesmo essas muitas mulheres que passaram por essa situação de abuso, elas também podem ser redimidas. Tá? Olha, a gente sabe que uma situação de abuso a gente não pode trazer a culpa para a gente. E isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres nessa situação. E muitas mulheres, apesar de não ser culpa delas, elas carregam essa culpa e elas sentem como se elas estivessem, de novo, sujas, maculadas por causa daquilo. Mas aqui, essa passagem do livro que a Francine está trazendo para a gente... É a Francine, gente? Agora eu estou no dúvida, acho que não. É a Francine? Oi. É a Francine, o quê? Da Tá. passagem do Não, esse livro? livro é da Francine, né? É da Francine, isso. Ah, tá bom. Eu tive uma dúvida aqui. Então, o que acontece? Essa passagem do livro, ela nos mostra que justamente há misericórdia para nós. Há misericórdia para todas as mulheres que passaram por essa situação. A gente só precisa se chegar a Cristo. Né? Então, eu achei muito interessante que ela tenha começado esse livro dessa maneira, que ela tenha iniciado esse capítulo com tanto cuidado, falando sobre essa compaixão e sobre essa misericórdia, porque ela vai falar sobre a pureza, porque a pureza sexual ela é importante. E a partir do momento que a gente se volta para Cristo, apesar de toda a história que a gente possa ter vivido antes, a partir desse momento a gente precisa buscar viver essa pureza. Só que não é essa pureza que nos salva, o que nos salva é o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que ela fala, a gente não tem que se achar mais santo do que o outro, porque eu, de repente, porque eu casei virgem, porque eu continuo virgem, como ela citou ali. Não, isso a gente não tem que se considerar mais santo, a gente tem que considerar agraciado, porque a gente teve essa misericórdia de continuar permanecendo assim, mas tudo é pela dependência de Cristo. Tudo é pela redenção de Cristo. E que ninguém se considere de menor valor, e eu acho que se a gente pegar todo o apanhado do começo até esse trecho, a mensagem é: você não tem um valor menor por causa do que te aconteceu no passado. O teu valor é o sangue de Cristo. Você não tem um valor maior porque coisas não te aconteceram no passado. O teu valor é o sangue de Cristo. O valor de todas nós é o mesmo sangue, é o mesmo preço que foi pago. Então, ela até fala assim, né, que existe alguns trechos que Jesus vai citar ali no Sermão do Monte, em que ele vai falar sobre o pensamento. Qualquer pessoa que tiver uma intenção impura, que tiver um pensamento impuro, já adulterou, ele fala nesse trecho. E aí ela cita aqui que o pastor dela gosta muito de falar que a expectativa das pessoas de santidade estava aqui, que era só não fazer. Aí Jesus colocou ela lá no alto, porque assim, você não pode nem pensar. E quando a gente olha para o nem pensar, ela vai e faz um questionamento. Será que existe alguém que nunca teve um pensamento impuro em algum momento? Então, se até o pensar já é considerado adultério,
Então, por que a gente está querendo apontar o dedo e julgar a pessoa que está do nosso lado? Então, que a gente possa acolher as pessoas, né? E aí a gente tem uma última passagenzinha que ela cita aqui, de Mateus, na verdade é a penúltima, de Mateus 9:22, que Jesus fala com a mulher impura que estava com sangramento, porque eles consideravam a mulher impura nessa situação, e Jesus fala para ela: tem de bom ânimo, filha, tem de bom ânimo. Então, mesmo quando a gente pode ter tido alguma história na nossa vida da qual a gente se envergonhe, da qual a gente tenha se sujado de alguma maneira pelo pecado, porque o pecado não deixa de ser pecado, mas a gente precisa saber que quando a gente é lavado pelo sangue de Cristo, a gente é limpo. E ponto final. A gente é limpo e a gente é valioso para Ele, para o reino dele, e a gente vai ser valioso para quem tem a visão de Cristo também. Amém? É isso, gente. Amém, Bárbara. Acabou, é que as páginas foram iguais. Eu vi aqui, não coloquei. Jane, só um instantinho. Sim. Eu queria pedir perdão para a Bárbara. Eu me Não, foi eu que... E fui direto. Me desculpa, Bárbara. É porque eu acabei assim, meu Deus. Depois que eu vi que eu falei os meus dois e entrei no seu. Mas ainda bem que você seguiu, tá bom? Mas mesmo assim, você me desculpa. Nada, não tem problema nenhum, gente. Eu só estava só justificando porque eu ia falar do mesmo tema e só para explicar o que tinha acontecido. No caso, deixa eu, se eu não estiver errado aqui, uma só carne seria para Bárbara, não? Qual que foi as suas as mães seriam para Bárbara? Porque eu não coloquei, eu acho que foi eu que errei aqui. Enfim, eu não coloquei o finalzinho. Não me enviaram, não. Quer cobrar amanhã. Aí eu acho que é isso. E o último seria o de hoje, uma só carne, não? Eu estou procurando aqui, deixa eu ver aqui o que. Então, é porque o que você colocou, para mim, foi as mães de Jesus. Aí não tinha mais depois. Ah, certo, isso. Seria agora o final seria Jesus, essa parte. que era rosa, seria Denise, né? Ah, tá, não coloquei errado, não. Agora é de baixo para cima, estou vendo certo. Ok, essa então, não, essa é próxima, que eu acabei de citar. Minhas queridas, está certinho. A Bárbara realmente está encerrando aqui hoje, tá certo? A Bárbara encerra aqui para gente com as mães. E eu abro agora para que todas possam falar nas partes, porque são muitas coisas aqui profundas sobre a sexualidade feminina, muito interessante. E eu gostaria que vocês, irmãs, pudessem falar daquilo que mais sentiu, que foi mais tocada em relação, né, ao que foi falado aqui hoje, a primeira parte do capítulo 8. Essa aqui também, a gente está ainda, né, então, focado. A Lidiane pediu para ver direitinho, porque ela quer pagar uma parte do Moriá pro Vitor e vai ver com outras pessoas também de ajudar. Então, que o Vitor... Porque o Moriá vai ser aqui em Itaboraí, acho que em dezembro. Que isso? Que fala é essa? Oi? Fala é essa? Não. Opa. Eu que apertei aqui. Pode falar, pastora Márcia. Foi sem querer. Está me encostando aqui. Então, eu achei interessante essa parte quando a Denise começou a falar sobre o fruto apalpado, né? E, infelizmente, como foi falado, a gente vive muitos preconceitos ainda, né? Embora que a gente diga que os tempos estão modernos, né? Até assim, não é tão pesado como na época quando a gente era mais jovem, né? Porque eu já estou com 55, né? Então, quando eu tinha uns 20, uns 30 anos atrás, era bem mais pesado que hoje, mas hoje ainda continua muito preconceito, as pessoas julgam muito, então as pessoas se escondem com medo de serem rotuladas, né? De serem destacadas, né? Apontadas, né? E esse preconceito por causa da religiosidade das pessoas que são implacáveis mesmo em seus juízos. Eu lembro uma situação de uma pessoa que, ao ouvir que alguém ia casar assim, de uma maneira rápida, ela logo, já vi que fez alguma coisa. Então a pessoa, infelizmente, hoje ainda tem isso, né? E
Jesus não, sempre rico em misericórdia, na graça, né? E achei lindo, né, essa parte das mulheres da genealogia de Jesus, né? E a gente vê, né, que muitas vezes, a Bárbara também falou sobre isso, que às vezes a pessoa que sofre uma violência, um abuso, às vezes ela não era permissiva naquilo, mas a mulher, quando. Eu li uma vez um relato de um. Eu esqueci o nome do evangelista que mencionou isso, mas ele fala o seguinte, que quando um casal entra em cena para uma relação sexual, ele fala assim, você não se engane, é formada uma aliança. E às vezes essas coisas acontecem, né, de uma maneira que a pessoa não deu permissão, e aí ela sente uma culpa que é fruto dessa aliança que se forma por causa do rompimento do sangue, né, da aliança de sangue, do ímen, né, quando se rompe, né, isso é travado nas regiões celestiais de uma maneira, infelizmente, às vezes, e a pessoa fica com essa culpa, com esse sentimento pesado, né? Mas a gente precisa mesmo se voltar firmemente para Deus, porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca, e ele faz isso com muitas mulheres, deixa elas acuadas, deixa elas ali no canto, recolhidas, se sentindo sujas, se sentindo estar, às vezes, em algumas situações, né, em alguma até tem mulheres que quando são submetidas a esses abusos, eu já ouvi relatos de uma pessoa que ela falou para mim assim: "Depois que o meu namorado me pediu uma prova e eu me relacionei com ele, depois eu pensei assim: para mim não tem mais jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou virar uma prostituta". A cabeça dela pensava dessa maneira, porque ela já achava que para ela não tinha mais jeito de ser pura como a sociedade requeria que ela fosse, como talvez a família dela esperava que ela fosse. Então ela ali na sua mente, ela falou: "Acabou, para mim não tem mais jeito". Mas isso é mentira do inimigo. A gente tem a misericórdia, tem a graça do Senhor e a gente precisa lutar. Então, são aquelas vozes que vêm na mente, né? As vozes, os dardos inflamados do maligno que vêm na mente, que tentam destruir e manter um cárcere na vida dessa pessoa que sofreu um abuso ou talvez até esse engano, né? Essa decepção. Eu tinha uma amiga na escola, ela novinha, o menino enrolou ela assim, parecia estar toda apaixonada. Todo mundo que olhava via que era meio improvável aquele casal, mas ela se envolveu tanto, se iludiu tanto com ele, e aí ele pediu uma prova. Ela deu a prova para ele, e no dia seguinte ele dispensou ela e ela estava arrasada. E aí ela ficou muito mal depois. Então, o inimigo ele brinca muito com essas coisas na cabeça da mulher por conta do que, como a Bárbara falou, para o homem passa rápido, né? É tipo assim, aquela concepção machista, né? Prendam suas cabras que meus bodes estão soltos, né? E aí a pessoa para o homem está tudo bem, tudo tranquilo. A mulher não, leva aquele peso, leva aquela pancada e fica ali arriada se o Senhor não estender a mão. Se ela não também segurar a mão do Senhor, ela continua arriada. Então, né, se alguém hoje está aqui, vai ouvir isso depois, sofreu, saiba que Deus, como a Bárbara falou, como a Francine falou, é rico em misericórdia, compaixão e misericórdia. Amém? Amém, pastora. É muito rico e profundo isso, né, da gente falar, porque é um assunto delicado, mas que as pessoas até têm tabu de falar, mas não deveriam. A gente precisava realmente fazer essas reflexões. Bárbara? A pastora Márcia estava falando agora, né, dessa questão da gente pensar que aconteceu comigo ali, então, uma vez, e eu não tem mais jeito para mim, né? Que muitas mulheres têm esse pensamento realmente. Não, às vezes a gente não tem esse pensamento só com relação à sexualidade. Quer ver só um exemplo? Às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou fazer exercício todo dia. Aí quando eu falho um dia, eu acho que tá tudo perdido e não quero fazer mais.
né? A gente também tem esse pensamento com relação a outras coisas. Mas quando a gente fala da questão da sexualidade, é algo muito profundo, diz muito respeito a quem nós somos, né? E para as mulheres, a sexualidade é algo muito sensível, tá? Assim, para as mulheres, um abuso sexual, por exemplo, é algo que muitas vezes é muito mais danoso a nível mental, a nível cerebral. Isso modifica a estrutura cerebral dessa mulher. Isso não é uma coisa que Deus não possa redimir, que Deus não possa transformar, mas é algo que afeta dessa maneira, entende? E as mulheres muitas vezes elas vão, muitas pessoas muitas vezes vão se sentir usadas, vão se sentir ali abusadas em algum tipo de relação que a princípio era até consensual, mas depois se torna abusivo porque a outra pessoa não respeita limites. Então existem várias situações que as mulheres acabam ficando vulneráveis. Mas a verdade é que para o poder redentor de Cristo, há sempre um novo recomeço. Há sempre uma maneira de se limpar, de se purificar e de que aquilo seja apagado. Né? A palavra de Deus fala que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Aquilo que a gente se arrependeu e levou diante de Cristo está apagado, mas não foi um pecado meu, foi uma coisa que me aconteceu. Então, aí mesmo que não deveria se sentir mal, porque não foi uma culpa sua. É triste quando algo ruim desse tipo acontece com a gente, é muito doloroso, é muito difícil. Mas eu quero te dizer que você tem valor, que você continua tendo valor, que você continua tendo o mesmo valor. Essa pessoa tentou fazer algo contra você, mas ela não conseguiu roubar o teu valor. Ela fez alguma coisa que te machucou, mas ela não diminuiu o seu valor. Seu valor continua sendo o mesmo. Então continue se valorizando, não ache que você é menos por causa do que aconteceu ou por causa do que você fez. Mas de novo, a gente tem que realmente se voltar para Cristo para que ele possa completar a obra redentora dele na vida de todas nós. Seja se a gente passou por alguma situação desse tipo ou não, todas nós precisamos de redenção. Amém, amém. A gente precisa da redenção de Deus e a gente também precisa aprender o que a Bárbara está trazendo aí, a gente não se culpar em demasiado. Né? A gente precisa realmente dessa misericórdia do Senhor, dessa redenção perfeita. Mas a gente mesmo, em relação a nós, a gente também não pode ser severo o tempo todo. A gente tem que saber, ó, foi um momento, passou, por isso existe um nome chamado passado. É aquele momento, o ontem já é o passado. Então a gente não pode ficar se cobrando demais, porque aí a gente se torna também, isso o que é que acontece? A Bárbara é psicóloga, se torna doente. Fica preso naquela, ai, por que que eu fui fazer? Ah, por que que aconteceu isso? Ah, mas por quê? Não podemos, irmãs, a gente precisa realmente, só misericórdia, redenção e seguir em frente. Bárbara. Muitas vezes, né, o exercício da fé, ele é um exercício mental, é um exercício quase psicológico ali, porque a gente vai ter que pegar a palavra de Deus muitas vezes e repetir ela pra gente, sabe? Falar assim, olha, ele disse que os meus pecados já não existem mais, ele lavou todos os meus pecados, eu sou uma nova criatura, começou tudo de novo, entende? A gente às vezes precisa se lembrar dessas coisas, porque o nosso emocional que foi condicionado pelas nossas histórias de vida, muitas vezes pelas concepções sociais, né, como essas que a gente ouviu, da fruta palpada, da rosa que já foi passada em todas as mãos, essas concepções sociais que basicamente o que dizem, não tem mais valor. Mas isso não é a verdade diante de Deus. Essa não é a verdade quando a gente muda de comportamento, entende? Então a gente precisa fazer esse exercício de estar se lembrando, falando assim, não, não é isso. Eu não tenho que ficar carregando essa culpa. Eu preciso confiar naquilo, na obra que Jesus está fazendo na minha vida. Eu preciso confiar. Mas eu falhei, eu caí. Aquilo que a Regiane falou. Foi um momento, passou, está no seu passado. Ah, mas foi um momento muito longo, Bárbara. Aconteceu isso por muito tempo na minha vida. Sim, mas a partir do momento em que você decide que vai ser diferente daqui para frente, que você se coloca na mão de Cristo, aquilo se tornou algo que foi no seu passado. Falar só mais uma coisinha. Os judeus, eles só usam o verbo ser para Deus. E para a gente, eles usam o verbo estar. Porque nós estamos. Nós não somos. Entende? O nosso ser tá sendo construído, está sendo aprendido, está sendo configurado a partir das experiências que a gente está vivendo, daquilo que a gente está aprendendo. Talvez alguma coisa que a gente não aprendeu lá atrás nos colocou em alguma situação de vulnerabilidade, talvez alguma maldade foi feita com a gente.
Mas a gente não é mais aquela pessoa. Hoje você já é uma pessoa diferente e amanhã será mais diferente ainda. E se continuar lutando e se colocando nas mãos de Deus, a cada dia será diferente. Mas Deus, ainda bem, permanece o mesmo. Então, o mesmo Deus que teve misericórdia lá atrás, continua tendo misericórdia hoje. E a mesma misericórdia que houve ontem continua se renovando a cada manhã sobre nós. Então, isso é muito importante para a gente se lembrar. Opa, pastora Márcia, muito bom, Bárbara. Então, rapidamente, só compartilhar um testemunho de uma pessoa que relatou para mim há um tempo atrás. Essa pessoa, ela sofreu uma traição, né, do seu marido. Ela não era cristã, ela estava começando até a conhecer Jesus, mas não estava ainda firmada em Cristo, né, totalmente, né? Não estava mesmo, né, para fazer o que ela fez. E o que ela fez? O que ela fez foi o seguinte: ele fez, então eu vou pagar na mesma moeda. E ela foi e traiu ele também. Aí me traiu, vou te trair também. Eu não sei porque que Deus está assim falando para que eu fale isso aqui hoje, nesse estudo. As irmãs fiquem ligadas, talvez Deus vá trazer alguma situação nesse sentido, né, para a gente tratar, para a gente ajudar. E às vezes um relato assim pode nos ajudar nesse aconselhamento. E essa moça, ela fez assim. Depois ela chegou perto de mim, os olhos marejados de lágrimas, totalmente destruída. E ela falou assim: Olha, eu tô com uma sujeira em mim que eu já passei escova, já passei bucha, mas parece que não sai, é muito ruim. Então, eu falei para ela: é só Jesus que pode tirar, que é uma sujeira do pecado. Ela é tirada por meio do arrependimento. Então, só você se arrepender, falar com Ele e Ele te limpa pela sua graça e misericórdia. Então, amadas, essas coisas assim, essas coisas da carne, né, sobre a sexualidade, sobre essas questões que às vezes, né, por causa desse pensamento que eu estava até conversando com uma pastora aqui ontem, eu falei sobre esse livro com ela e eu falei assim, ele fala sobre umas questões de feminismo, né? E muitas de nós somos muitas vezes envolvidas pelos pensamentos feministas de que se ele pode, eu também posso. Então, aí quando uma pessoa faz uma coisa assim, a ideia é, tomou, vai levar. Deus vai levar de volta, né? Não é a misericórdia que entra em ação, mas sim o olho por olho, o dente por dente. Então, e aí a pessoa depois se sente ultrajada, ela se sente mal, não tem jeito, porque se Deus já começou a tocar na sua vida, na vida de alguém, ele vai te constranger nesse amor, e aí você vai sentir isso, a pessoa vai sentir isso. Então, é importante a gente também saber isso, né? E se ligar, porque pode servir para alguém. Não sei o que Deus vai fazer, ou se há alguém passando por esse pensamento na mente, porque alguém fez um mal a ela nesse sentido, e ela está ali pensando, eu vou fazer a mesma coisa, e está aquela luta entre a carne e o espírito, mas que o teu espírito prevaleça, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É verdade, pastora, muito importante isso. E a gente não pode, né, deixar o orgulho falar mais alto, acho que a gente não pode, a gente tem que ver o pensamento, como a senhora colocou, misericórdia primeiro, né, primeiro a misericórdia, e não deixar que o orgulho da gente, que aí o orgulho é a carne, né, a gente tem que estar realmente, como a senhora colocou aí, espírito. Eu quero falar de Jesus, que é a rosa. Essa parte me tocou muito, porque a gente sempre olha para o outro, né? Vamos lembrar da compaixão lá na primeira parte, porque o olhar de Jesus era de compaixão para nós eternamente. Ele ainda olha para a gente com um olhar de compaixão. E a gente, como tem o pecado que distorce essa visão, a gente é muito superficial. Então, quando a gente olha alguém que já foi ferido lá, as mulheres, teve 1, 2, 3 maridos, vamos lá da mulher samaritana? 5 para 6 maridos, relacionamentos, né, constantes. E aí a gente olha, tá chegando aqui na igreja,
Ah, fiquei sabendo que ela teve 5, 6 maridos. Já pensou a mulher samaritana chegando na igreja hoje em dia? A gente não consegue receber, a gente trava, a gente não consegue abraçar, porque o nosso primeiro olhar de condenação vai na frente, vai primeiro, do que ter um olhar de compaixão de Cristo. Né? A gente tem que se esforçar nisso. Então, primeira coisa, teve aquela irmãzinha, aquele irmãozinho. Gente, vamos sair dessa superficialidade. Né? A Francine, antes de ela começar e trazer todas essas coisas, ela falou da compaixão de Jesus. É o julgamento, Kelly. Ela falou, a primeira coisa, antes de falar de qualquer coisa de sexualidade aqui, a Francine ela foi muito estratégica, sabe? Para falar da compaixão de Cristo primeiro. Para falar que a nossa visão, quando ela fala que a visão de Cristo não é afetada pelo pecado, significa que a nossa visão é afetada pelo pecado. Ainda estamos ali, né, militando, mas a gente precisa se esforçar. Aí não é o nosso esforço pela força do nosso braço, não é isso, é o posicionamento. Aí a gente tem que se posicionar. Não, eu quero fazer como Cristo, eu não quero olhar, não quero julgar, eu não quero eu não quero fazer isso, não, eu preciso abraçar essa pessoa, porque essa pessoa também precisa de cura. A igreja, como Jesus falou, eu não vi para os sãos, eu vim para os doentes. Essas pessoas que têm vários relacionamentos frustrados, vazios, essas pessoas que se relacionam homossexuais, é falta também de algo, alguma coisa no seu sentimento está faltando, mas quem preenche isso tudo, como a própria pastora, quem limpa do pecado? Só Jesus. Mas eu e você não podemos ser barreira para que essas pessoas entrem na igreja. A igreja é para prostituta, para o homossexual, para as pessoas, né, que adulterou, né, infelizmente no casamento, maculou. São para as pessoas doentes. Vamos aprender? A igreja é para as pessoas doentes. Elas precisam entrar. Elas não podem ver a igreja como elas estão enxergando agora, com repulsa. De igreja, aquela igreja, eu não quero entrar nessa igreja. Essa igreja não me abraça, essa igreja não me recebe. Porque quem tem cura é Jesus, mas quem vai apresentar a cura vai ser eu e você, o irmãozinho que vai dar a paz do Senhor, o pastor que vai pregar a palavra de Deus, quem é que desperta do pecado? É a pregação da palavra, é a ação do Espírito Santo, mas como a pessoa vai ouvir se as portas das igrejas estão fechando para essas pessoas? Não pode. A igreja é para todos. E nós precisamos de estar ali com essa compaixão. A compaixão precisa estar em nós, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso trazer essa compaixão de Cristo, mesmo que ainda eu tenho que me posicionar, me esforçar para que eu não deixe que o pecado, a ótica do pecado venha me atrapalhar e eu tente julgar as pessoas. Não, eu preciso exatamente. Jesus, ele quer essa rosa palpada. Jesus, ele quer essas pessoas que estão sofrendo lá fora. Por quê? Porque ele tem a visão clara, cristalina, e ele sabe do sofrimento. E o sofrimento dessas pessoas são profundos, que eu e você não temos noção, mas o nosso Deus, que não tem a visão distorcida, ele sabe e ele sente o sofrimento dessas pessoas. Vamos abrir as nossas igrejas. Nós também, no dia a dia, no nosso trabalho, a gente tem essas pessoas, no homossexual, a gente tem essas pessoas que, poxa, ela teve mais de 2 relacionamento. Se acheguem em amor. Vai plantando uma sementinha devagar, mas traga essas pessoas para a realidade de Cristo. Esse é o nosso dever cristão. A gente precisa refletir sobre isso e precisamos avançar mais sobre isso, nessas atitudes, tanto eu como você. Tenho também certa dificuldade, não que para o julgamento, mas peça ao Espírito Santo estratégia de como você vai chegar e abordar aquelas pessoas que estão no seu trabalho, é seu vizinho, às vezes é um parente. Chega, nós somos a igreja viva aqui, ó. Chega para essas pessoas, porque a igreja é para essas pessoas. E essas pessoas, elas podem morrer sem ter tido a oportunidade de ser salvas. Então a gente precisa falar, a igreja é para todos. Amém? Gostei muito. A gente pode falar mais um pouquinho. Alguém mais quer acrescentar? Falar? Que aí depois eu lá para umas 8h35 e fecho. Alguém mais quer falar? Acrescentar? Algo que tenha tocado no seu coração? Kelly, você colocou uma frase agora que eu estou lendo aqui.
Kelly escreveu aqui nos comentários: as pessoas nas igrejas não querem lidar com pecadores, simplesmente as condenam e não estendem as mãos. Igrejas que não sabem lidar mais com essa questão de pecado, porque pecado, para você limpar uma pessoa do pecado, você tem que ter a paciência de trazer a palavra, a pessoa vai cair, vai voltar, e você tem a paciência de ensinar tudo de novo, é como se fosse uma criança. Você vai ter que estar repetindo aquelas palavras sempre, mas tem que ter essa paciência. Porque Cristo teve essa paciência conosco quando ele esteve andando aqui na Terra. E você vai repetir várias vezes até que a ação do Espírito Santo, que ele já está agindo, essa pessoa se posicione e não tem mais essa questão de estar voltando no mesmo lugar, né? E há o arrependimento. Pastora? E essa questão, né, de cuidar, às vezes a gente pensa e atribui muito o pastor da igreja, a pastora, mas Deus está chamando cada um de nós a cuidar um dos outros, né, sermos aperfeiçoados em amor, misericórdia, né? Eu, quando estava lá em Minas, chegou uma vez um moço, mas você olhava para ele, era uma mulher. Uhum. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque a gente quer, o primeiro impacto é terrível, né? Porque você fica, como é que eu vou fazer para... Vou chamar ele ou ela? Vou. Aí Deus fala para falar a verdade. É ele, não é ela. Né? Uhum. Mas o Espírito Santo nos ajuda, né? A gente Isso. a se posicionar da maneira que a gente precisa. Realmente, como a Kelly falou, há nesse momento, eu vejo até alguns líderes, né? Conforme a Denise também falou no início da fala dela, da renovação que Deus tem trazido à mente dela, sobre os preconceitos, sobre as religiosidades, sobre os juízos implacáveis das pessoas, né? Mas tem havido muito isso ainda, mas Deus está quebrando, Deus está tratando com o povo nesses últimos dias que vai sarar a sua igreja, vai sarar aqueles que querem ser sarados. Mas é como você falou, Regiane, é um trabalho assim que ninguém quer muito ter, porque é isso aí. As pessoas às vezes caem de novo, as pessoas, né, voltam para se lambuzar lá na lama de novo, aí você fica assim, será que eu paro? Será que eu estou deitando minhas pérolas aos porcos? Tudo isso você precisa do discernimento do Espírito para você não perder tempo, porque há também um demônio que age em nossa dispensação, que é aquele que rouba o tempo, né? Mina as nossas forças, deixa a gente perdendo tempo com vidas que realmente não querem nada. Então a gente pede discernimento a Deus, porque a Bíblia fala que tem uns que são destinados à ira e outros destinados à misericórdia, né? Nós não sabemos quem são, então a gente estende a mão de misericórdia, mas com o discernimento do Senhor e pedindo essa sabedoria. Até onde eu vou? Paro ou prossigo com essa pessoa? É orando e pedindo a Deus essa visão aí, em nome de Jesus. Amém, é verdade, pastora, com certeza. O Espírito Santo de Deus nos guiará, né, para identificar quem é quem, né? Quem é quem? Aquele que quer ou aquele, né, que está ali fazendo a gente perder o tempo, verdade. Simone e Bárbara, né? Simone. Levantou a mão, Simone. Tem que abrir o microfone. Sim. Na minha igreja, paz do Senhor, irmãs. Na minha igreja tem um rapaz que ele vai aos cultos terças, vai aos domingos, e ele é usuário de drogas. E ele já chegou até, assim, com drogas mesmo, assim, na mente lá, né? Drogado, né? Drogado. E aí nós chamamos um dos pastores, né? E esse pastor, ele foi liberto das drogas, né? Só que na hora eu não senti que ele teve muita compaixão por esse irmão, sabe? Por esse rapaz, porque ele falou assim: mas rapaz, você tem que vencer isso. Se você quiser, você pode vencer isso. E ali eu fiquei olhando assim, mas ele foi muito duro com esse rapaz, sabe? E naquele dia ali, a partir daquele dia ali, até então eu não sabia que ele tinha
vou dizer assim, problema, né? Porque me faltou agora a palavra certa. Mas naquele dia, a partir daquele dia ali, Jesus colocou compaixão no meu coração por essa vida. Sabe, e todos os cultos, eu faço questão de passar do lado dele, eu aperto a mão dele, eu sempre pergunto, e aí, irmão, estamos vencendo? E aí chegou um dia que ele se abriu comigo, ele falou, irmã, eu moro na Boca de Fumo, a Boca de Fumo fica no meu portão, irmã, é muita tentação, eu venho aqui, irmã, eu fico até com vergonha, porque irmã, é uma coisa assim, eu trabalho, mas eu fico me contendo em casa, aí vem um primo me chamar para eu poder ir lá e usar a droga, quando não, ele traz para dentro da minha casa, sabe? Aí eu falei assim, não, irmão, nós vamos vencer. Então, quando a gente fala assim, nós vamos vencer, muda tudo, porque a pessoa vê que já não está mais sozinha, sabe? E desde então, ele quando me vê, eu vou lá, eu cumprimento ele, e aí, irmão, estamos vencendo. Eu sempre digo isso para ele, e aí, irmão, estamos vencendo. Aí ele fala assim, irmã, eu caí de novo. Eu falei, mas, irmão, o importante é que você está aqui. Isso que é o mais importante, é que você veio, você está aqui, e nós estamos aqui para te ajudar. Aí teve um dia desses que eu estava lá na intercessão da igreja, que eu faço parte da intercessão da igreja, né? A gente fica em pé na nave da igreja. Aí o Espírito Santo foi e falou comigo, vai lá e chama ele. Leva ele lá na frente, na hora da oração. Aí eu fui lá e falei assim, irmãos, vamos lá na frente. Aí ele fez assim, eu falei assim, eu vou com você. Aí ele foi, na mesma hora ele se levantou, sabe? Quando chegou lá, o Espírito Santo, ele tratou de uma forma linda, sabe? Assim, usando a minha vida para aquele rapaz, eu ali intercedendo pela vida dele. E eu, assim, declarei mesmo, assim, em nome de Jesus, a cura na vida dele, a cura na mente dele, sabe? Porque para muitas pessoas é simplesmente assim, isso aí já é vergonha, é falta de vergonha, né? Acho que é isso que falam, né? Assim, não muda porque não quer. Mas eu sei de onde Jesus me tirou. Então, eu sei que não é fácil. Mas Jesus me libertou, sabe? Então, eu não era usuária de drogas, não. Era outros pecados, entendeu? Mas nada diferente do dele, porque para Jesus não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Então, eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei de onde Jesus me resgatou, sabe? Então, assim como Jesus fez na minha vida, Jesus com certeza vai fazer na vida dele. Com certeza vai fazer. E eu fico, olha, quando eu chego lá na igreja, que eu já vou para a intercessão, quando eu avisto ele, eu já fico muito feliz, porque eu vi ele ali. E ele é fiel aos cultos, ele chega cedo, sabe? Coisa que muitos crentes lá, assim, não julgando ninguém, né? Porque eu costumo chegar atrasada também. Mas, assim, sabe? Ele é fiel ao horário, ele tá ali no culto de terça, o pastor faz campanha de 1 hora de oração, ele tá lá. Então, você vê que a pessoa quer mudar, entendeu? Então, eu glorifico a Deus porque Jesus tem colocado esse amor no meu coração, sabe? E por essas vidas, quando eu vou num lugar que eu vejo que tem, né, alguém assim, né, fora da palavra, né, no homossexualismo, eu procuro conversar, sabe? Aí quando eu falo assim, porque na minha igreja, a pessoa faz até assim, sabe? Assim, se assusta, tipo assim, ela é crente, ela tá, mas sabe, trato todos iguais, sabe? Porque eu estou ali para amar, não estou ali para julgar, né? E eu sei vou falar mais uma vez, eu sei de onde Jesus me tirou. Então, assim, a mesma misericórdia que me alcançou, vai alcançar essas pessoas também, sabe? Mas eu fico feliz pelo amor que Jesus tem colocado no meu coração em respeito à vida desse rapaz, sabe? Um amor assim e ele quando ele me vê, ele sorri, sabe? Aí eu fico tão feliz por isso, sabe? Que eu vou lá, aperto a mão dele forte. E aí, irmão, estamos vencendo? Acho que aquilo daqui dá uma injeção de ânimo nele, sabe? Porque ele fala assim, eu não tô sozinho, sabe? E eu creio que ele vai ser liberto por completo, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmã.
Amém. As pessoas acham que as pessoas, tá só sem vergonha, não consegue sair, não consegue se libertar, tá toda hora. Mas olha só o cenário da casa dele, na porta, colega que entra, né? Como você é da intercessão, a gente sabe também que a gente tem que estar orando por libertação, né? O espírito do vício. Precisa estar com o nomezinho dele lá na intercessão da sua igreja, orando por ele, para que o vício, arrumando estratégias de oração e pedindo até para Deus mudar a geografia dele, tirar desse lugar. Essas orações, a gente já começa a mudar a geografia dele, Senhor, começa a mudar, começa a tirar os amigos que usam, começa a levar ele para uma outra casa. Oração é a chave da vitória, é a semente. E a gente não pode perder, assim, eu falo como igreja, porque eu também somos igreja, faço parte da sua igreja, você faz parte da sua igreja. A gente precisa pegar essas almas que estão cedendo, que ele está fiel. Você falou, olha, ele é fiel, ele está indo sempre nos cultos de terça e domingo. Não, eu não sei, eu já estou aqui com várias coisas na cabeça. Não deixa de orar por ele quando ele for no culto, chama as irmãs e os irmãos lá da intercessão. Eu não sei, todo dia ele tem que sair dali com uma oração, com um revestimento. E ora pela mudar a geografia. Ora para tirar os amigos que leva para o vício. Porque além de ele não mais o vício, ele precisa sair de perto de tudo que lembra o vício. Até as ruas que passam. Que às vezes aquele bequinho eu sei que vende, na casa ali não sei o quê, eu sei que vende. Muda a geografia dele. Começa a orar por isso também. E Deus vai sim, eu acredito como você, Simone. Deus vai mudar, em nome de Jesus, essa vida aí. Amém? Bárbara, tinha levantado a mão, né? Obrigada, Simone. Prazer por ter contribuído. Muito bom, muito bom. Bárbara... eu levantei por engano. Tá bom, minha querida. Gente, se não tiver mais ninguém para falar, eu vou estar encerrando agora essa primeira parte do capítulo 8, que foi uma bênção, maravilha de Deus, como sempre, o livro abençoado. Não é a Bíblia, não, mas é um livro que traz muitas reflexões, né, pastora, profundas para nós. Eu vou pedir, né? Vou pedir para Simone. Simone, você pode fazer a oração final. Eu vou pedir para a pastora depois dar a bênção apostólica para a gente estar finalizando hoje. Pedir para a Simone fazer a oração de encerramento para a gente. Amém. Então, minhas queridas, daqui a 15 dias estaremos de novo para a segunda parte desse livro, né, do capítulo 8. Tem muita coisa bacana para a gente ver, muita coisa abençoada nessa segunda parte do livro. Amém. Não percam, não. Simone. Amém. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta aula de hoje, por este ensinamento que o Senhor nos deu. Meu Deus, pela vida das minhas irmãs, Senhor, que puderam compartilhar daquilo, Pai, que o Senhor ministrou no coração delas, o entendimento, a revelação. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos hoje terminando esse estudo enriquecedor, Senhor. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, agora com a nossa visão aberta, Senhor. Meu Deus, como o Senhor falou comigo, Pai, porque o Senhor sabe, Pai, de onde o Senhor me tirou, e hoje eu estou aqui, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, eu estou liberta, eu sou livre, Senhor, para Te amar, para Te adorar, Senhor, porque o Senhor um dia me libertou, meu Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, por cada oportunidade que foi dada, e também, Senhor Jesus, pelas pessoas, Senhor, que estarão ouvindo, meu Pai, este vídeo, Senhor, esta gravação desta aula, que o Senhor venha tratar com cada uma, Senhor, com cura no emocional, Senhor, com cura interior, meu Deus, e que esse estudo, Senhor, cada palavra, Senhor, que foi dita aqui nessa aula, Senhor, que venha, Senhor, impactar vidas e libertar também, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Eu oro e agradeço ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de nós. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, beijo, pastora, Simone, Bárbara, Denise, todas, Raquel, Joseli, Andréia, Beijo, Neidi, gente. Ana Maria. A todos. Fiquem com Deus, meus queridos. Até a próxima, daqui a 15 dias, hein? Vamos que vamos. Amém. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Tudo bom. Beijo, gente.